Olá pessoal, bom dia. Bom, aqui eu estou dando prosseguimento à crítica que eu estou fazendo ao professor Valdo Vieira, tá certo? Então, essa aqui é a continuação do vídeo anterior, então. Tá? Então, olha, eu vou repetir aqui o que eu estava dizendo. Eu vi o professor Valdo Vieira perder a cabeça algumas vezes quando frequentava o Instituto Internacional de Projeciologia, em 1988, e ficava pensando comigo, como pode o amigo do Serenão ser tão esquentadinho? Ele falava tanto em autocontrole, né? Às vezes encolerizava-se. O Hitler ficaria com inveja dele. Então, veja, ele falava tanto do Hitler, né? Que o Hitler era estourado, mas eu pessoalmente o vi perder a cabeça, assim, numa palestra, assim, não foi uma vez só. Ele perdia a cabeça feio mesmo. Então ele falava muito em autocontrole e eu ficava pensando comigo, né? Ele trouxe essa ideia do plano extrafísico do Serenão, que tinha o Serenão, tem autocontrole e tudo mais, tal, né? Sobre as emoções e tudo mais. E eu ficava pensando comigo, como é que pode uma pessoa que fala tanto no Serenão, que tem autocontrole, ser desse jeito assim? Ele explodia facilmente, né? Tá certo? Então, olha, ele escondia os podres e as próprias deficiências pessoais. Pelo jeito era o tipo do homem que colocava a sujeira embaixo do tapete. Ele ressaltava o lado bom dele e ocultava as deficiências. Isso com toda a cautela possível. Neste ponto ele era bem mineiro. Então o pessoal costuma dizer que mineiro trabalha em silêncio, né? Que o professor Valdo Vieira era mineiro, né? Tá certo? Então, olha, o que eu observei, assim, ao conviver com ele, é que ele procurava esconder, assim, os podres, né? Assim, ele sempre ressaltava o lado bom das coisas, tal, dele, assim, pessoal, né? Tá certo? Então, ele tinha uma habilidade incrível nesse sentido, tá certo? Então, quem o conhecia só viu, ele não mostrava as deficiências pessoais dele. Ele ocultava isso e sempre passava o lado positivo dele, as coisas boas, os acertos dele. Mas os erros ele não apontava, tá certo? Eu como aluno, eu observei muitas coisas, assim, tá? Olha, eu vi os espíritos, assim, dar uma dica para ele, porque, olha, ele sempre gostou de esnobar, ele gostava de esnobar em cima dos outros, tá? Eu vi os espíritos dando uma dica para ele, assim, algumas vezes, nesse sentido, para ele não fazer aquilo, né? Não ficar esnobando, tá? Em um ponto ele foi honesto. Nas tertúlias, no CAEC, sempre afirmava claramente o seu cabotinismo. Ele falava assim, meu cabotinismo e tal, né? Então, olha, cabotinismo, assim, resumidamente, é aquela pessoa exibida, tá certo? Presunçosa. E ele falava nas tertúlias que estão lá na internet, porque tem muitos vídeos dele lá, ele falava isso, né? Sobre o cabotinismo dele, né? Cabotinismo é uma pessoa exibicionista, presunçosa, tal, né? Tá certo? Olha, ele era um cara astuto, né? E ele soube muito bem tirar proveito das circunstâncias favoráveis da vida e das oportunidades que teve. Então ele era astuto, ele tinha esse traço. Veja, essa crítica que eu estou fazendo, que nem eu disse, é uma crítica isenta, tá certo? De qualquer tendenciosidade. Mas ele era astuto, né? E ele soube muito bem tirar proveito das circunstâncias favoráveis que a vida lhe ofereceu, assim, e das oportunidades que teve. Eu acredito que se ele não fosse um cara astuto, ele não teria consolidado essa obra dele, a Conscienciologia, tá certo? Tá? Essa característica dele ali, porque veja bem, olha, isso ele demonstrou dentro da casa dele, na família dele, tá? Porque ele saiu de casa muito cedinho, ele percebeu as interprisões grupo kármicas que tinha dentro da própria família. Quando ele percebeu isso, ele percebeu muito jovem, tá? Ele largou a família para trás e ele nunca mais voltou. Ele tinha essa característica assim, ele era astuto, tá certo? Tá? Então, olha, a minha crítica ela é bastante extensa, tá? Então ele sempre esteve por cima da carne seca. Ele mesmo já disse, ele dizia isso muitas vezes, né, que estava por cima da carne seca, né, em muitas ocasiões, eu ouvi ele dizer isso daí. Ao que tudo indica, nunca passou por nenhum tipo de aperto, ele nunca tinha passado por algum tipo de aperto na vida, né? Tá? Então, olha, tem aquela tal de lei de Gerson, né, que diz que o cara sempre tem que procurar levar vantagem.
Ele até, inclusive, no próprio livro dele fala sobre isso, né? Ele parecia que ele era adepto, né, da lei de Gerson, né, daquela pessoa que só quer levar vantagem, né? Tá certo? Olha, eu não me recordo assim, olha, uma pergunta eu gostaria de ter feito para ele, pessoalmente, né? Com quantos anos ele começou a trabalhar, né? E em que tipo de atividade? Porque, como eu disse, ele nasceu no berço de ouro, né? Eu não cheguei a questionar ele com quantos anos ele começou a trabalhar, né? E em que tipo de atividade, tá certo? Olha, eu também quero dizer que depois que ele desencarnou, eu já vi ele várias vezes através da minha clarividência, tá certo? Quando ele estava vivo, eu o vi projetado diversas vezes, eu mantive contato com ele algumas vezes, estando projetado no plano extrafísico, eu lembro de algumas vezes, conversando com ele. Tá? E depois que ele desencarnou, que nem eu disse, eu já vi ele várias vezes, através da clarividência. Tá? Eu não estou vendo ele agora aqui, mas muito provavelmente ele esteja por aqui. Tá? Então, olha, eu particularmente tenho cá as minhas dúvidas se algum dia ele realmente chegou a pegar no batente quando era jovem. Já que, pelas suas características pessoais, sempre buscou o melhor para si de maneira astuciosa. Ele era um cara astuto. Então ele não era aquele tipo de cara que costumava pegar no pesado. Quando ele percebia assim que tal, ele sempre procurava ver as regalias dele, as mordomias dele. Ele não era aquele tipo de cara. É que nem eu falei, olha, ele era médico, ele não ia ficar carregando um saco de cimento nas costas. Você está entendendo? Fazendo esforço e tudo mais. Então, tá? Olha, poucas vezes na minha vida eu vi alguém conseguir unir o útil ao agradável de maneira tão habilidosa como ele fez. Tá? Poucas vezes eu vi alguém assim, unir o útil ao agradável dessa maneira. Ele era muito habilidoso nesse sentido. Ele conseguiu unir o útil ao agradável. Então, olha, ele nunca se prejudicou para ajudar os outros. Primeiramente estava sempre o seu bem-estar pessoal e o seu conforto. Ele não renunciou aos prazeres da vida para socorrer quem quer que fosse. Ele não socorria, ele pensava sempre no bem-estar pessoal dele, tá? E no conforto dele. Ele não era assim de... E ele enxergava as coisas, tá certo? Mas que nem eu falei, o perfil dele era esse, ele era um cara astuto, então ele era astuto. Então ele pensava primeiramente no bem-estar pessoal dele, no conforto dele, ele não era de se prejudicar para ajudar os outros. Tá? Veja, quem é parapsíquico desenvolvido enxerga as coisas espirituais, os problemas que as pessoas têm com profundidade, tá certo? Mas ele enxergava, porém, ele não se prejudicava nesse sentido. Ele percebia essas coisas assim, mas ele não, o que estava em primeiro lugar era o bem-estar pessoal dele, o conforto dele. Ele não era de se prejudicar para socorrer os outros. Tá? Olha, ele não conseguia. Ele errou muito, assim. Ele acertou muito num ponto, mas errou muito em outros pontos. Então, veja, ele não conseguia diferenciar, assim, a situação dele da minha. Então, ele viveu cercado de um exército de pessoas, de colaboradores, de voluntários, de auxiliares, o tempo todo. Sempre que eu conhecia ele, assim, já conhecia ele já há mais de 30 anos. Sempre ele estava rodeado de colaboradores, de auxiliares, de ajudantes, tá certo? Para fazer tudo para ele, tudo, assim. Mas ele não conseguia se diferenciar, ele era médico, ele viajou pelo mundo inteiro, tá certo? Então, mas ele não conseguia diferenciar a realidade pessoal dele da minha, assim. Que ele era um cara rico e eu sou um cara pobre. Ele me conhecia desde aquele tempo. Tal. Ele viu a minha situação espiritual, tudo, foi acompanhando, tal, mas ele errou feio. No meu caso, ele errou demais. Tá? Hoje ele está vendo. Tá? Então, hoje ele está... Eu acredito que ele esteja percebendo essas coisas, né? Não é possível. A pessoa desencarnada com o discernimento que ele dizia ter, assim, né? Como encarnado, ele não percebia as coisas direito. Isso eu posso dizer. Ele era superficial nesse sentido. Ele não chegou a conclusões muito apropriadas no que diz respeito à minha pessoa, né? Tá certo? Isso com toda a capacidade investigativa que ele dizia que tinha, né? Tá certo? Mas ele não conseguia diferenciar a situação pessoal dele, financeira, de vida dele, da minha. Tá certo? Eu vivia aos trancos e barrancos. Mas a gente consegue evoluir consciencialmente dessa maneira também que eu vivo. Tá? É muito sofrido, assim, muito dificultoso, mas a gente também evolui. Tá? Bom,